dizer que eu estou melhor, então, o que mostra que eu estou raciocinando, tá? Remédio é uma coisa impressionante, né? Porque ontem estava muito mal, mas aí eu tive. É o seguinte, é a questão da quantidade de dor. Está doendo mais o pé ou está doendo mais o bolso? Aí você vai medindo, né? O que é que está doendo mais, tá? Eu vou abrir a minha câmera, tá? Vou abrir a minha. Aqui. Vou abrir a minha câmera, por isso eu botei a blusa hoje. Vou abrir a minha câmera para fazer a experiência. Então, por favor, pegue o espelho, todo mundo pegue um espelho. Um papel também, um papel, certo? Uma folha de caderno, pode ser. E uma caneta escura. Se você tiver aquela caneta que escreve bem escuro, tipo aquelas canetas que soltam bastante tinta, ou então uma caneta que você vai escrever várias vezes em cima para ficar bem, bem escuro, tá? Bem escuro, beleza? Beleza? Vamos fazendo isso, eu vou mostrar, enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou mostrar a questão que ficou passado, e eu gostaria que você colocasse no caderno de vocês, e também eu vou marcar uma prova para a gente, tá? Para daqui a 2 semanas. Quando a gente terminar, eu não vou botar prazo, mas vai ser quando a gente terminar espelho, é, espelho esférico, tá? Beleza? A questão foi essa daqui que ficou passada, tá bom? Ele fala que na noite de Réveillon de 2013, Lucas estava usando uma camisa com um ano estampado. Ao visualizá-la através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão, observado por Lucas, se apresentava da seguinte forma, e ele quer saber qual é a forma aqui. Tá? Muitos de vocês gostam de, a gente chama aqui filar, né? Lá no sul a gente chama colar, gosta de colar, né? Então eu vou mostrar uma maneira de você, caso caia um negócio desse na prova, e vai cair, que é uma maneira de você filar de forma sem precisar de celular. E você tem a função do celular de ficar espelhado, né? E agora mesmo eu estava vendo que minha câmera parece que ela fica espelhada, tá certo? Então vamos pegando aí um espelho, um papel e uma caneta que escreva com a tinta, que solte bastante tinta. Se for aquela caneta tipo, eu não sei como é que se chama, aquela que solta bem muita tinta, tipo o que eu escrevo no quadro, né? Mas só que é caneta mesmo. Eu quero que você, se possível, preta, tá? Eu quero que você escreva duas coisas. Eu quero que você escreva, em primeiro lugar, 2013, bem grande, o máximo que você puder, e escreva várias vezes no papel. Ah, pode arrancar a folha de papel, tá? E escreva 2013 no papel, no papel, beleza? Escreva 2013 no papel. Quem não tiver espelho, não tem problema, escreva também no papel, você deve ter papel e caneta, pegue o papel e uma caneta e escreva 2013, que é a questão, né? Que é a questão, tá bom? E eu gostaria que vocês colocassem aqui, já vou dar um print aqui, vou dar um print aqui, já vou colocar lá no grupo, tá? Porque antes mesmo de fazer a questão, eu gostaria que vocês colocassem o que é enantiomorfo, tá? A, essa parte, o significado da palavra enantiomorfo, né? Beleza, gente? Então, eu gostaria de saber, todo mundo já escreveu 2013, 2013. Agora, eu gostaria que olhasse para a tela, tá? Para mim. Coloque a tela aí. Eu acho que você tem como botar a tela para eu ficar aparecendo na tela, né? Acho que tem como você fazer isso. Então, faça isso agora, tá? E eu vou colocar, eu escrevi também, eu escrevi 2013 e eu vou colocar aqui na câmera, tá bom? Só que parece, pelo que eu vi, que minha câmera está espelhada. Parece que está espelhada. Então,
É, eu vou mostrar como eu escrevi 2013, está aqui, 2013. E parece que já aparece espelhada, né? Então, se você tiver uma câmera espelhada, você já vai na resposta, né? A resposta seria o quê? A letra B de bola? Acho que é a letra B de bola, não é isso? Veja se não é a letra B de bola. Deixa eu copiar aqui. Eu acho que é essa daqui, né? É essa figura, né? Eu acho que era. Vamos, não sei. Olha a minha câmera. Deixa eu ver a câmera como é que tá. Aqui, ó, 2013. Tá assim, tá? Agora, eu gostaria que você, embaixo de 2013, escrevesse em letra de forma o nome Lucas, tá? O nome Lucas. Então, vocês já estão vendo que eu estou com a, com a. Eu gostaria só que vocês colocassem. Está aparecendo espelhado aí? Aí está aparecendo espelhado, porque para mim está. Não sei se para você está. Bota só é. Está aparecendo espelhado. Tá espelhado. Ou então não está aparecendo espelhado. Não está aparecendo espelhado. Está aparecendo 2013, é? Mas sim, um está dizendo. Está espelhado? Para mim está normal. Então, porque você está vendo o inverso do inverso, né? Aqui no caso Hedley e Ana Clara, né? É interessante isso, bem legal, bem legal. A tela que o senhor está transmitindo, ele fica espelhado, mas olhando pela sua câmera mesmo, ele fica normal. Ah, então ótimo. Então mostra que eu não estou mentindo. Na câmera? Com que câmera? Como assim? Eu não estou entendendo. Na tela fica espelhado, mas na Na câmera. transmissão fica espelhado, professor. É. Bem, mas acredite, eu vou acreditar. Agora veja o seguinte: aí vai a fila, tá? Vai a fila. Como é que você faz para. Eu gostaria que você escrevesse Lucas, escreva Lucas também, em letra de forma, tá? Escreva Lucas bem forte, tá? Bem forte. Escreva várias vezes em cima para ficar bem forte, tá? No papel. Em letra de forma, escreva embaixo, tá? Então, você já viu que eu não estou mentindo. Eu estou botando aqui, eu escrevi, né? Agora vê a mágica. Vê a mágica. Eu vou pegar, fazer. Aqui está espelhado, vai ficar normal. E aqui está normal, vai ficar espelhado. Atenção, um, dois, três e já. Eita, não dá para ver muito bem, porque está bem clarinho, né? Mas tem uma maneira de resolver isso. Qual é a maneira de resolver isso? É eu pegar e apresentar. Eu vou apresentar da maneira que eu estou apresentando aqui, só que eu escrevi bem mais forte aqui, tá? Eu escrevi bem mais forte. Então você vê, na que todo mundo falou que estava normal, continua normal. Na que falou que estava espelhada, está espelhada, não é isso? Agora eu vou virar o papel, que é a maneira como o espelho vê você. Na hora que eu virar o papel, ó, o que é que acontece? O que está espelhado vira normal. Então, olhe para trás do papel agora. Quem tiver com espelho, olha para trás do papel, que vai estar espelhado. Aí você vai olhar no espelho. Então, veja só, essa parte está espelhada. Essa daqui está espelhada. Tá? Eu estou mostrando a face espelhada. Tá? Essa é a parte da frente que eu escrevi. Aqui foi onde eu escrevi. Mas eu que eu cobri a parte de trás apenas para ficar aparecendo a parte de trás. Lógico que eu posso pegar um espelho, tá? Agora eu vou tentar botar um espelho. Essa parte está espelhada e eu vou botar o espelho. Tentar colocar aqui o espelho, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui o espelho. De tal forma, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Ó. Então, ó, o espelho tem que estar mostrando o espelho. Tá? Vou botar só o 2013 mesmo, que está mais fácil de aparecer. Você vê, o espelho está espelhado, concordo, está ao contrário, né?
E quem está me vendo espelhado, o espelho está da maneira correta e o espelhado está da maneira certa, tá da maneira errada. Né? Agora vamos botar da maneira que eu escrevi. Então a maneira que eu escrevi foi essa. Para quem está me vendo espelhado, cadê? Está aqui, pronto. Está aqui, ó. Então, aqui, essa maneira que está no papel e não no espelho foi a maneira que eu escrevi. Atrás do papel sai a maneira que é espelhada. Tá? Atrás do papel sai a maneira que está espelhada. Tá? Deixa eu botar aqui. Ai, pronto. Atrás do papel está a maneira que. Deixa eu ver, deixa eu afastar mais. Pronto. Beleza, gente? Então, quando você estiver numa prova e você quiser saber como é que fica a imagem enantiomorfa, né? Que é a questão, certo? O professor não pode impedir que você escreva no papel, tá? Você escreve no papel, bem forte, e quando você virar o papel, vai ficar exatamente como aparece no espelho. Então, veja, na realidade, o espelho, quando você coloca o espelho aqui, dessa forma, aqui tá o espelho, tá? Então, eu vou escrever uma letra que não seja simétrica, porque uma letra simétrica, eu vou escrever dois tipos de letra. Assim, quem escreveu Lucas, eu escrevi Lucas também, né? Lucas eu escrevi mais forte, já mostrei para vocês. Então, vê, na frente do espelho, se você botar uma palavra que, primeiro, a parte do espelho que está espelhada, a gente não bota com tracinho. A parte do espelho que está na parede, porque na parede você bota três tracinhos assim, para mostrar que essa daqui é a parte da parede. Esses três tracinhos significa que a parte refletida, a parte que reflete, é essa, tá? Então, se você bota aqui, ó, uma letra que seja simétrica, por exemplo, vou escrever até uma palavra que seja simétrica, tá? Uma palavra que seja simétrica. Tá? A palavra ama, tá? Se eu escrever a palavra ama, ela é totalmente simétrica. Se eu escrever a palavra ama, e eu posso escrever isso aqui no espelho, posso escrever isso aqui para vocês, tá? Se você botar uma palavra ama, e eu vou escrever isso aqui para vocês, deixa eu pegar outra folha, não porque eu gasto mais folha. Se você pegar e escrever a palavra ama, né? Eu vou escrever a palavra ama, tá? E vou escrever atrás, eu vou escrever por cima para ficar escuro, tá? Então, veja o seguinte, eu vou voltar para a minha câmera aqui e mostrar a maneira que eu escrevi. Eu escrevi assim, tá? Veja que das duas formas você vai ver a ama, tá? Porque ela é totalmente simétrica, tá? Então, quando ela é totalmente simétrica, você vai ver a mesma coisa. Então, qual é a razão disso? A razão disso é que você pega os pontos que estão mais distantes, a imagem vai ficar mais distante. Então, vamos botar os pontos aqui, vamos botar alguns pontos cruciais, alguns pontos fundamentais, pegar aqui um ponto, esse ponto aqui, esse ponto aqui, tá certo? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui, esse ponto aqui,
esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Eu não vou dar nome a todos esses pontos, porque senão vai demorar demais, tá? Lógico que esse ponto que está mais próximo, a imagem vai ser aqui, vai ser a distância do objeto para o espelho, e você tem isso intuitivamente, porque você já se viu no espelho, tenho certeza que você já se viu, vai ser igual à distância que a imagem, que é aparentemente a imagem, porque aqui a imagem a gente chama virtual. Tá? Se eu chamar isso daqui de a linha, então, linha, objeto, objeto, aqui eu vou ter a imagem. Mas se eu chamo esse ponto de, sei lá, qualquer letra, ponto A minúsculo, aqui eu chamo de a linha, que é a minha imagem, tá certo? Então esse ponto está mais próximo. Já esse ponto está um pouquinho mais afastado, né? Esse ponto aqui está um pouquinho mais afastado. Então eu vou escrever, deixa eu escrever contra a cor. Esse ponto aqui está um pouquinho mais afastado. Tá? Então esse ponto estando mais afastado, ele vai estar aqui, né? Esse ponto está mais perto, então ele vai estar aqui. Esse ponto está mais afastado, então ele vai estar aqui. Esse ponto está mais perto, então ele vai estar aqui. Então, se você pegar os pontos fundamentais que eu estou querendo analisar para construir a figura, o que vai aparecer é exatamente a letra A. Vai aparecer a letra A, não porque ela não esteja enantiomorfa, não porque ela não esteja. O que é enantiomorfismo? Disse de duas formas ou figuras, isso aqui está no Aurélio, que não se podem sobrepor. Vê, nesse caso ela pode sobrepor. Deveria ter, contanto que ela não seja simétrica. Eles botam que são simétricas a um plano, como, por exemplo, o objeto refletido no espelho. Ora, se ela é simétrica a si mesmo, o que vai aparecer é a letra A, porque ela é simétrica a si mesma. Então, nesse caso, ela pode sobrepor, tá? Então, quer dizer, existe uma exceção, né? Já se você desenhar a letra E, tá? A letra E, você tem aqui a letra E. Vamos pegar alguns pontos principais da letra E. Você tem a letra E, tá certo? Então, quando você for desenhar a letra E, vamos pegar alguns pontos principais para a gente desenhar a letra E. E aqui vamos botar o nome, tá? O nome dos pontos. Vou botar aqui A, B, C, D, E e F, tá? Bem, esse ponto F tem que estar com a mesma distância da imagem dele dentro do espelho. Então, essa distância daqui para cá vai ser a mesma distância daqui para cá. Então, o ponto aqui vai ter o F, a gente vai chamar o quê? De F', tá? F'. Já esse ponto E, ele está mais longe, né? Então, esse ponto E estando mais longe, a imagem dele vai estar mais longe. Então, esse daqui vai ser o nosso ponto E'. Tá? Esse ponto vai ser o E'. O ponto C está mais longe e está na mesma altura do E, né? Está na mesma altura do E aqui. Então, vamos botar aqui o ponto C mais longe. Deixa eu botar outra cor. O ponto C está mais longe, então ele vai estar na mesma altura do E, né? Então, aqui vai ser o nosso ponto C'. C'. O ponto B. Ai, que saco. Deixa eu botar outra cor. O ponto B está mais longe. Vai estar aqui. O ponto A vai estar mais perto. Tá? Na mesma altura do F. E o ponto D vai estar por aqui. É mais longe do que
o ponto A e F, mas é mais perto que o ponto C, né? Então, aqui ele desenhou todos os pontos conjugados. Então, você tem aqui o seu B', tá? Você vai ter aqui seu A', tá? Você vai ter aqui seu C', certo? Então, você pode construir agora a palavra, a letra E. Aí você vê que a letra E, ela não consegue se sobrepor, tá aqui, ó. Não pode se sobrepor, tá? E o engraçado é o seguinte, que para você ter mais uma ideia do que é o enantiomorfismo, quando você se vê no espelho, né? E a explicação para isso é muito maluca. Porque, veja, tem muita coisa em física que a gente não explica. Uma coisa simples dessa a gente não explica por que se comporta dessa forma. Porque, veja só, ele poderia ficar, a letra A poderia ficar ao contrário, porque ela está ao contrário aqui. A gente não está vendo porque ela é simétrica. Mas ela poderia ficar ao contrário, porque ela for baixo, por que não? Entendeu? E até fica, né? Se o espelho, se você tiver um espelho aqui assim, se você botar um espelho na horizontal, tá? Se você botar a letra A aqui, tá? E nesse caso aqui, a letra A, ela não pode, ela vai aparecer assim no espelho, né? E você, se jogar a letra A, se você transferir a letra A aqui para dentro, aí ela não pode se sobrepor. Nesse caso aqui, ela pode se sobrepor, porque ela, porque ela é simétrica, se sobrepor. E nesse caso aqui, a mesma letra A, se você pegar essa letra A, vamos copiar ela aqui. Veja que coisa curiosa. Vou copiar ela aqui e passar, e tentar sobrepor. Não consigo. Não consigo sobrepor. Tá certo? Agora, se eu pegar e desenhar a letra A de forma vertical, ela pode se sobrepor. Então, essa é a curiosidade que ficou faltando na aula passada, porque também não estava nem... Gente, eu dei aquela aula como, sei lá como, viu? Porque eu não estava, foi por inércia que eu dei aquela aula. Então, veja só, se você coloca a letra A aqui, ó, vamos desenhar o A normal aqui. Tá? A imagem dele vai ser aqui, vai ser assim. Né? Deixa eu tentar desenhar mais ou menos da mesma forma. A imagem dele vai ser assim, né? Tá? Então, parecido, né? Porque eu estou desenhando na mão, mas se eu copiar aqui, a letra A, se eu copiar aqui e colocar, ela pode praticamente se sobrepõe, né? Concorda? Por quê? Porque ela é simétrica, tá? Mas ela é simétrica ao espelho no ponto de vista se o espelho estiver na reta, no plano, né? Mas se o espelho estiver na vertical, ela não pode se sobrepor. Ou seja, a letra A pode ou não pode se sobrepor? Se você olha, a letra A se sobrepõe quando está vista no espelho. Aí o aluno, é lógico, porque ela é simétrica e tal. E se for assim? Ela não pode se sobrepor, né? E é muito interessante, por que o espelho faz isso, tá certo? Ele obedece um princípio não é uma lei. Um princípio é, por exemplo, quando Einstein definiu a teoria da relatividade dele, ele fez duas proposições. Ele parte de uma premissa. Ele fala uma coisa, que a gente chama de postulado, que tem que ser aceita como verdade. A partir daí ele começa a tirar decisões, deduções. Ora, se você parte de uma premissa falsa, pela lógica, tudo que vier depois é verdadeiro. Se você parte de uma premissa falsa. Então, a sua premissa, para que tenha alguma validade na física, você não pode partir de uma premissa que seja falsa. Então, quando Einstein fez o postulado dele, que contradiz muita gente ele fez dois, que a velocidade da luz independe da velocidade do observador.
E a outra é que as leis da física funcionam em qualquer parte do universo de forma igual. Então, a partir desses dois postulados, ele construiu toda a teoria da relatividade dele. A luz caminha em qualquer velocidade, independente da velocidade do observador. Quando você vai de encontro a um carro, se você bater de frente com um carro, você bate com mais velocidade do que se você bater na traseira de um carro, né? Por quê? Quando você bate na traseira do carro, você vai bater com a diferença da velocidade disso. Quando você bate de frente com o carro, você vai bater com a soma das velocidades nisso. Com a luz acontece o seguinte: se vier um carro iluminando você e você também está iluminando o carro que vem, a luz chega nele com a mesma velocidade que a luz dele chega em você. Não interessa se vocês estão se aproximando ou estão se afastando. A velocidade da luz, quando chega em você, chega com a velocidade da luz, mesmo que você esteja próximo da velocidade da luz. Tá? Então, isso daí cria um paradoxo de todo tipo de jeito, tá? Que eu acho que a gente vai ver isso no terceiro ano, tá, gente? Então, essa curiosidade eu queria colocar para vocês, tá? Hoje dá para notar que eu estou mais animado, né? Não sei se aqui está mais animado em questão de aluno, né? Porque, bem, a gente está com 25 alunos. Bem, mas tirei um print e vou colocar. Eu gostaria que vocês colocassem no caderno, tá? A tarefa de vocês até domingo é colocar no caderno de vocês, tá certo? Vamos ver agora espelho esférico, tá certo? E a base de construção de imagens para espelho esférico, tá? E espelho esférico, quando eu falo, é um espelho curvo, mas que obedece a uma esfera, tá? Ou seja, ela é uma curvatura de uma esfera. E existem vários tipos de espelho. Por exemplo, espelho parabólico. O espelho parabólico é o que é utilizado em lanternas, é utilizado em holofotes, etc. E tal. Então, o espelho esférico, eu não vou conseguir desenhar uma circunferência bem desenhada, tem professor que consegue, eu morro de inveja, mas aqui vamos supor que seja uma esfera. Tá? Então, a gente só vai pegar uma calota esférica, a gente vai pegar uma partezinha da esfera. Só uma partezinha da esfera. Porque só uma partezinha da esfera é que vai criar imagens nítidas. Se eu pegar a esfera toda, se eu pegar metade de uma esfera, as imagens criadas vão, vão ter aberrações, vão formar múltiplas imagens. Então, para eu pegar um espelho e formar imagens nítidas, vou pegar só uma base. A gente fala espelho de Gauss, que obedece às leis, o que a gente vai ver depois, as equações de Gauss para espelhos esféricos. Essa abertura é de aproximadamente 10 graus, tá? Lógico que a gente não precisa ser tão preciso assim, mas a gente coloca que aqui está o centro, aqui está o centro. Tá? E você tem essa abertura aqui, e essa abertura aqui é aproximadamente 10 graus, tá? Acima disso, as imagens começam a ficar de forma não muito nítidas, tá? Então, quando eu colocar um espelho aqui, você já sabe que a abertura dela é de 10 graus, no máximo. Eu estou usando o espelho esférico de Gauss, tá? Gauss, Friedrich Gauss, foi um matemático, foi um dos gênios da humanidade, tá? Quando eu quiser que seja essa parte refletida, o que eu faço? Eu boto 3 tracinhos nesse cara aqui. E eu chamo quando a parte interna é refletida, eu chamo o espelho de espelho côncavo, tá? Então isso aqui é o espelho côncavo, tá certo? E diferentemente do livro, eu vou colocar o espelho convexo quando a curvatura é do lado de cá, tá? Eu vou colocar um espelho convexo assim, ó. Então, quando a parte refletora é a parte que é abaulada, eu vou chamar esse espelho de espelho convexo, tá? Então, aqui é espelho do convexo, espelho curvo, côncavo.
Você pode fazer uma conjugação dos dois espelhos? Pode. Você pode fazer uma criação de imagem, você pode fazer a brincadeira que você quiser. Você pode tirar a fotografia da imagem formada no espelho côncavo? Pode. Você pode, no espelho côncavo, queimar um objeto aqui. Queimar não digo não. No espelho parabólico é mais fácil, porque você concentraria todos os raios luminosos, tá? Num ponto só, do mesmo jeito que faz com a lente. Agora vai ter uma coisa curiosa aqui, tá? A gente vai desenhar dois eixos, X e Y. Esses dois eixos X e Y, a orientação deles vai ser dessa forma aqui, assim, ó. Ele tem que ser, esse eixo tem que ser, ele tem que ser tangencial, tá? Então eu vou desenhar de duas formas aqui para ficar bem tangencial. Você vai desenhar um eixo vertical, a gente pode chamar de Y, só que essa orientação é a orientação que você está acostumado, o Y vai ser para cima. No espelho convexo também. Tá? A gente vai colocar um eixo para cima, certo? Um eixo para cima, que é o que você está acostumado a fazer. Você está acostumado a que seu Y para cima seja positivo, concorda? Para cima é positivo, para baixo é negativo, não é isso? Para cima é positivo, para baixo é negativo, tá certo? Só que é o seguinte, depois de espelhos, depois que a gente acabar espelho, inclusive depois que a gente fizer essa nossa prova, que só vai até espelhos, a gente vai fazer formação de imagens de lentes. E para que as equações sejam as mesmas, tanto nos espelhos quanto nas lentes, a gente vai fazer uma orientação um pouco diferente, aliás, completamente diferente, no eixo Y. Eu estou desenhando dois eixos, um eixo para cima, certo? Um eixo para cima, que vai ser positivo para cima, tá bom? Agora, o nosso eixo horizontal, a orientação vai ser o contrário. A orientação do eixo horizontal vai ser o contrário, tá? Então você vai se acostumar com isso. A nossa orientação do eixo X vai ser para a esquerda. Ou seja, ele é positivo para o lado esquerdo, tá? Depois eu vou te dizer por que isso, tá? Então, aqui no espelho convexo, deixa eu botar mais para cima um pouco. Tá, gente? Está dando para entender? Eu estou fazendo uma orientação, porque eu preciso saber aonde é que está a imagem, onde é que vai se formar a imagem, não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho que medir, eu tenho que calcular, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, eu estou orientando para cá. E aqui, negativo. Agora, veja a primeira conveniência. A primeira conveniência é que se a imagem for formada aqui dentro do espelho, a gente vai chamar de imagem virtual. Tá? Significa que a imagem virtual é negativa, né? Está do lado negativo, concorda? E é bem legal a gente saber que quando a imagem não é real, ela é negativa. Por exemplo, a posição dela é negativa. Tá? Então, se eu calculo a posição da imagem, calculo, aí eu acho um ponto, e esse ponto é negativo, significa que eu sei que esse cara está dentro do espelho. Se o cara for positivo, significa que a imagem é feita pelo próprio raio, é o que eu chamo de imagem real. Então já tem uma coisa boa para a gente chamar o lado positivo para o lado esquerdo e o lado negativo para o lado direito, tá certo? Porque quando a gente calcula o ponto onde é formada a imagem, e a gente vai ver como é que a gente faz para formar a imagem, se for se for positivo, ela vai ser real. Pode acontecer dela ser real e ser negativa devido à conjugação de imagens, etc. E tal, pode. Mas não nem aparece no livro, nem a gente vai dificultar agora, tá? A gente vai estudar da maneira mais simples, tá bom? Então, a gente viu a orientação do eixo principal, tá?
Então, essa orientação do eixo principal é o que a gente é para a esquerda como positivo e para a direita como negativo. Tá? Aí veja o seguinte, o espelho tem uma curvatura. Essa curvatura, obviamente, tem um centro. E se ele tem um centro, obviamente, esse centro, eu posso traçar uma bissetriz aqui que vai bater exatamente no meio do espelho. Ou seja, se eu tiver um centro aqui, veja só, veja que coisa. Eu vou colocar alguns pontos nesse espelho agora, tá? Alguns pontos fundamentais nesse espelho. Todos dois vão ter centro. Deixa eu botar outra cor aqui. Todos dois vão ter centro, que é o centro de curvatura, tá? É esse centro, é o centro da esfera, tá? E eu quero ver se alguém tem coragem. Veja, esse espelho está curvado para cá, é côncavo, né? Ele está curvado para cá, não é isso? Enquanto que esse espelho está curvado para lá, não é isso? Então, lógico que o centro dele não está do lado direito. O centro dele está do lado esquerdo, porque é a esfera curvada para lá, né? Ora, mas a gente sabe que não existe nada dentro do espelho. É só a imaginação da gente. Não é a imaginação da gente, que a gente não está imaginando. A gente não está ficando doido. Mas tem uma parede aqui, né? Tem uma parede aqui. O espelho. Então, você vê sua imagem lá dentro porque você vê a imagem que chega no seu olho, né? Obviamente, eu vou fazer a pergunta e vou ver se alguém tem coragem de responder para ganhar 10 pontos na prova, tá? Tá. Eu nunca dou menos que 10, né? Veja o seguinte, se esse ponto é meu centro de curvatura, e meu centro de curvatura pode ser 10 centímetros de curvatura, pode ser 1 metro de curvatura, pode ser 10 metros, o metro tem um raio de 10 metros, o centro está a 10 metros da parte do espelho. Então, se ele estiver aqui, aí ele tem um valor, né? Ou seja, eu digo, o centro de curvatura está o raio desse espelho, coincide com a distância do centro até a extremidade do espelho, a extremidade da circunferência, né? Isso é o que a gente chama de raio, né? O raio da circunferência é isso, né? Se eu chamo isso aqui 2 metros, tá? Eu vou botar isso aqui 2 metros, vou botar um exemplo aqui. Depois eu vou tirar, tá? Vou botar aqui 2 metros e vou botar aqui 2 metros, tá? Muito bem. Pela orientação que eu estou colocando aqui, eu quero que você me diga uma coisa. Eu quero que alguém me responda 2 perguntas. 2 perguntas eu vou fazer. Quero ver se alguém tem coragem de abrir o microfone e responder. Eu vou colocar também o centro aqui. Está lembrado na figura lá em cima que eu botei que quem estava lá dentro se chamava de linha, né? Que é o conjugado. Eu chamava B', C', L', F'. Tudo que está lá dentro, C'. A linha aqui eu me esqueci, mas agora eu botei. Tá certo? Que é o conjugado, ou seja, aqui você tem o objeto real, tá certo? É o objeto real mesmo, e dentro do espelho você tem a imagem conjugada dele. E normalmente a gente bota um linha em cima para dizer que é a imagem conjugada. Então vamos para a minha pergunta aqui. Tá? Essa eu quero saber qual é o sinal que eu boto nessa medida de distância, qual é o sinal que eu boto nessa medida de distância, tá? E quero saber qual é o centro que é real e qual é o centro quando aqui a imagem, isso aqui é um objeto real, tá? E aqui é a imagem, e essa imagem não é feita pelo raio, porque o raio não está dentro do espelho. Ele não está dentro do espelho. Você vê dentro do espelho, mas ele não está lá dentro, tá?
Então, a gente chama de imagem virtual. Tá? Então, minha pergunta é, aí quem tiver coragem, abre o microfone, qual o sinal que eu coloco aqui, nesse 2 metros, qual o sinal que eu coloco aqui, nesses 2 metros, e qual eu coloco o centro, que vai ser o centro como se fosse o objeto, tá? E o centro que, na realidade, não existe. Eu acho que existe, mas eu não consigo pegar no centro, não consigo encostar no centro da circunferência. Quem é que pode abrir o microfone e me dizer a imagem direita, a mais da esquerda? Primeiro a mais da esquerda. Qual vai ser o sinal desse, dessa medida? Vai ser positiva ou vai ser negativa? Professor, eu vou no achismo, tá, professor? Vai ser Pois não. positivo o da esquerda, o 2 metros vai ser positivo da esquerda, e o da direita vai ser negativo. Muito bem. Vai de E o acordo. centro, e o centro da esquerda não vai ter nada, porque ele vai ser o objeto real. E o centro da direita vai ser selinha. O centro da esquerda não vai ter nada. Gostei dessa. Não vai ter nada. Na verdade, se você botar um objeto aqui, luminoso, no centro, o que, é que vai acontecer? Nessa parte aqui, ele vê o raio, né, o raio é tangencial a qualquer parte da esfera, tá? O raio é sempre tangente à esfera, tá certo? Então, o eixo Y é tangente, é perpendicular ao eixo X, concorda? Se o eixo Y é tangente ao eixo, se o eixo Y é tangente ao eixo X, é como se fosse nesse ponto ele fosse um espelho plano, entendeu? Então, se eu tenho um ponto C aqui, tá certo? Se o ponto C aqui, como eu tenho um espelho dessa forma, nesse ponto é como se fosse um espelho plano, eu iria formar uma imagem selinha aqui dentro, tá? Se eu tiver um ponto aqui que eu chamo de C, tá? Esse espelho, lembre-se que esse espelho, a parte espelhada é do lado de cá, é convexo, né? Ele vai formar uma imagem aqui dentro que é selinha, onde essa distância de 2 metros é igual a essa distância, só que aqui é positivo. Essa distância de 2 metros é igual a essa distância, é negativo. Então, você está correto em dizer que esse ponto seria não existe? Não existe. Mas você consegue ver ele? Sim. Se você botar um objeto aqui, no espelho côncavo, exatamente na linha perpendicular ao plano, você tem aqui a linha do eixo X. Está entendendo que esse eixo Y funciona como se fosse um espelho? Porque ele é perpendicular ao eixo X, concorda? Se ele é perpendicular ao eixo X, se ele é perpendicular ao eixo X, tá? Se ele é perpendicular ao eixo X, ele funciona exatamente como se fosse um espelho, tá? Então, se eu tenho um ponto C aqui, e eu tenho um espelho aqui, eu vou criar um ponto C' aqui dentro, tá? Então, eu vou ter um ponto C' se eu botar alguma coisa aqui, com a mesma distância, tá? A mesma distância, beleza? Tá? Quem foi que falou? Depois entra no reservado lá, Ana tá? Clara. Ana Clara, né? Tu já Ah, está com agora eu entendi, 300? professor, mas você entendeu mais ou menos minha lógica do que eu queria dizer, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Gente, tenham coragem de participar, tá? Não tenho medo de falar besteira, não, tá? Aqui é para falar. Ontem eu falei numa aula que eu estou dando para alguns alunos que estão tendo um tipo de aula que eles querem ter, né? Vai fazer o quê? Eles querem ter aula. Tem gente que gosta de tomar injeção na testa e tal, tem gente que gosta de ter aula. Vamos fazer o quê? Mas eu falei, não existe pergunta idiota. Existe. Não, não foi não. Foi. Não, eu usei uma palavra menos. Maria Eduarda, me ajuda aí. Eu falei o quê? Não existe ridícula. Não existe pergunta ridícula. Existe pessoa ridícula que não faz a pergunta, tá?
Porque se você está numa aula e você não faz a pergunta, né? Então veja o seguinte, vê. Então, vê. Aí ó, já deu para ver que, no caso aqui, o seu centro, o centro de curvatura do espelho é o centro de curvatura real. Enquanto que o centro de curvatura do espelho no espelho convexo é um centro de curvatura o quê? Virtual. Tá? Virtual. Não é que ele não exista, como você falou, tá? Ele existe, mas a gente só pode ver se a gente botar um cara aqui para conjugar a imagem, entendeu? Lá dentro. Aí a gente vai conseguir ver. E o mais curioso é que, nesse caso aqui, embora no espelho convexo você veja as imagens tudo menores, né? Como você vai na farmácia para o cara ver se você não está roubando, você vai no supermercado, tem aquele espelho convexo, porque aumenta o campo de visão. Você lembra do nosso campo visual? O campo visual aqui fica bem aumentado. É só para aumentar o campo visual, porque ver melhor ele não vê, porque as imagens ficam tudo menorzinhas, né? Ficam tudo pequenininhas. Ele está aumentando o campo visual, tá? Porque bate aqui, vai subir lá para cima, bate aqui, vai subir lá para baixo. Então, ele está aumentando o campo visual dele, tá certo? Mas se você pegar um ponto, independente do espelho ser convexo ou côncavo, ele vai refletir a imagem, porque nesse ponto, exatamente nesse ponto, ele se comporta como um espelho comum, tá? Mas é só nesse ponto, tá? Só nesse ponto, tá bom? Então, tem outros pontos fundamentais no espelho. E eu acho melhor, talvez, eu vou copiar essa imagem e tem outros pontos fundamentais para a formação da imagem. Tá? Então, eu vou copiar essa imagem aqui. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Ai, que saco, que saco! Desculpa, gente. Eu falo de saco. Eu vou copiar essa imagem aqui. E agora eu não preciso mais para ele. Volta aqui, eu vou copiar essa imagem aqui. Tá? Deixa eu tirar um print logo, porque eu gostaria que vocês colocassem lá. Tá? Vou colocar um print logo aqui. Aí vou passar agora para vocês. Vou botar a mesma coisa, mas eu vou tirar algumas coisas, tá? Vou botar aqui, mas eu vou tirar algumas coisas daqui. Deixa eu tirar algumas coisas daqui que não. Copiei foi tudo, né? Deixa eu tirar algumas coisas, só que. Tá? Vou tirar algumas coisas. Eu vou tirar esses 2 metros, porque a gente já sabe que do lado de cá vai ser positivo, do lado de cá vai ser negativo, porque a orientação do eixo é para a esquerda. Então, quando você calcula, e você vai calcular, tá? Está na segunda parte do curso da gente. A gente deve entrar na próxima aula. Então, não perca, vai ser de tarde, né? Muita gente falta a aula da tarde, que vai ser na quinta-feira. Você calcula. Então, tem alguns outros pontos que são fundamentais no espelho. Porque tem como a gente formar uma imagem. Então, um ponto fundamental no espelho é o seguinte: é o ponto que eu vou chamar de vértice do espelho. Tá? Então, deixa eu botar aqui em azul. E todos os dois têm um vértice, porque o vértice é esse ponto aqui do cruzamento do eixo Y com o eixo X, e que está também, e também tem o espelho. Tem esse ponto aqui que eu vou chamar de vértice. Tem esse ponto aqui que eu vou chamar de vértice também. Tá? E veja que coisa curiosa. Nesse ponto aqui, a gente viu nesse eixo, tudo que você colocar nesse eixo, tá? O eixo X, tá certo? Tudo que colocar nesse eixo X, ele vai se comportar como um espelho normal, porque ele não sabe, ele é perpendicular. Tá? Agora veja, tudo que bater nesse ponto do vértice, se você vê uma imagem e bate nesse ponto do vértice,
Ele bate como se fosse um espelho plano. Ele bate por quê? Porque ele não sabe. Aqui, essa reta não é perpendicular, é como se fosse uma reta normal. Então, veja o seguinte, se você tem um raio luminoso que atinge o vértice, tá? A gente já viu que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então ele vai obedecer. Ele não sabe que isso aqui é um espelho curvo. Tá? Então, o ângulo de incidência do cara que bate no vértice é igual ao ângulo de reflexão. Tá? E era de se esperar, né? É igual ao ângulo de reflexão. Então, o cara pode ser convexo ou ser plano, mas o raio que bate aqui, ó, ele vai obedecer à lei de formação da imagem do espelho plano. Tá? Aliás, todos vão obedecer, tá? Quando você pega uma reta perpendicular, no ponto perpendicular. Tá? Mas aqui a gente está vendo dois tipos de raio. O raio que sai do centro. O raio que sai do centro. Aqui, deixa eu botar outra cor. O raio que sai do centro volta pelo próprio centro. Tá? Princípio de reversibilidade do raio luminoso. Então, o raio que está indo no próprio centro, esse raio que está indo no próprio centro, ele volta do próprio centro. E a imagem conjugada dele é a imagem lá dentro. A imagem conjugada dele. É a imagem lá dentro. Legal? Aqui, o raio que bate volta por cima dele próprio. E aqui o conjugado dele é exatamente o centro virtual, que é o centro do espelho convexo. Se você pegar um espelho convexo e pegar só essa película convexa, você vai ver que o centro desse espelho aqui, porque ele pode ser refletido de ambos os lados que você quiser, né? Você pode ver que o espelho, esse centro de curvatura vai ser aqui. Só que nesse ponto aqui, veja só, esse raio de incidência vai ser igual, esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é o que caracterizou o quê? A formação no espelho plano. Tá? Beleza? Agora, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa aqui. Aí, tá. Deixa eu ainda dá tempo. Tem mais uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui. Tá? A gente finalizar a aula, eu não precisar desenhar isso tudo para vocês. Deixa eu tentar copiar só isso aqui, só isso aqui. Deixa eu tentar copiar só isso aqui. Tá? Eu vou dar um print nessa parte aqui, tá? Vou dar um print, passar lá para o grupo, tá? Passar lá para o grupo. Aí, vou dar um paste aqui. Deixa eu dar um paste aqui. Pronto. Então, a imagem ficou... Deixa eu construir rapidamente o espelho, dá tempo. Deixa eu construir. Aqui você tem um espelho côncavo, aqui você tem um espelho convexo. Tá? Essa parte aqui é a parte que não é refletora, essa parte aqui é a parte não refletora. Você vai ter um eixo Y, assim, tá? Que é orientado para cima normalmente, tá certo? Isso aqui é o eixo Y. Aqui você vai ter um eixo Y, tá? Deixa eu desenhar melhor. Um pouco você vai ter um eixo Y, tá? Você tem um eixo Y, você tem um eixo Y aqui, tá? Que para cima é positivo, normal, como você está acostumado. E você tem um eixo X, deixa eu botar aqui. Você vai ter um eixo X, tá? Que vai ser positivo para o lado direito. Você tem um eixo X aqui, vou botar no mesmo eixo aqui, não tem problema. Vou botar aqui, posso botar com outra cor, só para não confundir muito. Deixa
Vou botar com outra cor aqui, só para mostrar que esse é o eixo. Pronto. Você aí tem os pontos que a gente está determinando. É o ponto é o centro de curvatura, tá certo? A gente já definiu, que aí o centro conjugado vai ser lá dentro, mas não interessa para mim agora desenhar ele. Tem o vértice. Esse cara tem um vértice, tá bom? Que é um ponto, ele não é nem real nem virtual, porque ele pertence ao próprio espelho, tá? Então não tem sentido a gente falar desse vértice real ou virtual, mas a gente tem um conjugado do centro, que vai ser aqui, tá? A gente já viu que se o raio sair do centro e bater no espelho, ele volta pelo próprio centro. Ora, em qualquer lugar que ele bater no espelho, ele volta pelo próprio centro. Porque qualquer lugar, se eu tiver um raio que bata aqui no espelho, o raio sempre é perpendicular ao espelho. Ele vai ser perpendicular a esse ponto do espelho, concorda? Porque não é uma circunferência, então ele vai voltar pelo próprio eixo. Então, ó, já tem a primeira lei de formação de imagens. Né? Isso daí, esses raios servem para formar a imagem. Ou seja, o raio que passa pelo centro volta pelo próprio centro. Eu gostaria que você escrevesse isso, porque está no livro, tá certo? Agora, aqui não tem como o raio ir para o centro, mas se ele bater no espelho, querendo ir para o centro, deixa eu botar outra cor, se ele ir para ele iria bater no centro, ele iria bater no centro. Então, veja só, ele iria bater no centro. Né? Se ele iria bater no centro, significa que ele bate num ponto que o raio sempre é tangencial. Né? Então, aqui não existe o raio. Aqui desse lado de cá, não existe, é tudo virtual. Né? Então, ele ia bater no centro. Bateu. Desculpa, gente. Desculpa, isso aqui eu escrevi. Essa parte daqui que é virtual. Né? Então, vê, ele bate a partir daqui. O que ele vai bater não é o raio, mas é o prolongamento do raio. Tá? Porque, vê, se ele iria bater no centro, ele volta como se ele viesse do centro. Tá? Então, eu posso botar aqui uns risquinhos, tá? Uns risquinhos aqui. Tá? Então, essa é a primeira lei de formação, porque está terminando a aula agora, eu vou ficar só na primeira lei. São 3 leis de formação, essa é a primeira. Todo raio que passa pelo centro, se for um raio real, né? Passa pelo centro. Ou, desculpa, achei até do outro lado. Ou o raio ele iria bater no centro, que aí ele vai bater no conjugado, iria bater no centro, ele volta por si próprio. Por quê? Porque ele bate como se fosse um espelho plano nesse ponto. Tá? Então, essa é a primeira lei de formação. Eu gostaria de botar, eu vou passar para a chamada já já. Mas isso aqui, todo raio. Vocês têm no livro, tá, gente? Eu não vou botar aqui. Botar todo raio que passa pelo centro, ouça pelo centro, ou seu prolongamento, né? O seu prolongamento. Aí vocês concluem aí, tá? Ele volta como se tivesse batido no espelho plano. Então, nesse caso aqui, do espelho convexo, ele volta como se ele viesse do centro virtual, e esse aqui ele passa 2 vezes do centro. O raio passa pelo centro, depois volta e passa pelo centro novamente. Tá certo? Então, isso daqui é a primeira lei de formação da imagem. Primeira lei, eu não sei se chama de lei, mas primeiro princípio de formação de imagem. Vou botar princípio. Primeiro princípio, eu não sei como é que está escrito no livro aí. Primeiro princípio, formação
formação, imagem, 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 espelho, espelho esférico, tá? Beleza? Vai ter mais duas, que vai ser pelo vértice, que já dá para você imaginar. Só com esses dois raios a gente já consegue formar a imagem, tá? Esférico, esférico, espelho esférico, esférico, tá? Só com esses dois raios já dá, mas existe outro ponto crucial que a gente vai ver na próxima aula, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de formação de imagem. Por que que a gente colocou o eixo X virado para cá? Vai ficar bem mais claro quando vocês fizerem os cálculos, porque vai ficar bem mais fácil. Porque quando você acha um valor negativo, você sabe que a imagem é virtual. Se você acha um cálculo positivo, você sabe que está do lado direito, sabe que está do lado de cá do eixo. Então a imagem é real. E por que que a gente construiu o eixo assim? Porque aí podia ter colocado o eixo normal. É porque é o seguinte, quando for lente, tanto a convexa quanto a côncava, quando a gente for formação de lentes, a gente vai usar o mesmo eixo e as mesmas fórmulas, para a gente não ter que fazer uma fórmula para espelho e outra fórmula para lentes. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou postar lá para vocês e vamos fazer a chamada agora. E, por favor, procure não faltar na aula de quinta-feira, tá, pessoal? E muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado por ter assistido a aula. Porque quando eu não estou com dor, a aula é melhor. Pelo menos eu achei, né? Não sei se vocês gostaram mais dessa aula. De qualquer forma, contanto que vocês estejam entendendo, para mim é o que é mais importante, tá? Eu nunca mais fiz aquela enquetezinha, né? E aqui está a minha imagem Tá, aparecendo. Deixa eu professor. tirar. Tchau, tchau. Quem for assinando pode sair, tá? Sem problema. Tá certo? Obrigado. Até quinta-feira, tá, gente? Não deixem, não faltem quinta-feira, tá? Valeu, Ítalo. Obrigado. Valeu. O pessoal lá que está no grupo lá, bota lá, vocês vão assistir a aula 4h30. Confirmem para mim, tá? Eu vou colocar lá no grupo. Confirme para mim que vai assistir a aula 4h30. Tá? Pronto, gente. Vão saindo, porque senão eu vou ter que tirar, tá? Beleza, pessoal? Eu vou pedir para sair, gente. Vou ter que retirar para fechar a live, tá?